Meus amigos, mais um mês se encerrou, né? Janeiro já foi aí pro beleléu. Então, é dado o momento de atualizar a nossa corrida pro MVP, né? Nossa corrida que funciona de uma forma extremamente simples, né? Todo começo de mês, normalmente na primeira segunda-feira do mês, eu seleciono, né? Eu ranqueio, melhor dizendo, os 3 melhores jogadores do mês anterior. E aí eu distribuo pontuações para cada um deles, né? O primeiro colocado recebe 10 pontos, o segundo colocado 8 e o terceiro colocado 5. No fim da temporada, o jogador que tiver acumulado mais pontos durante os meses será eleito o nosso MVP, né? O MVP aqui do canal. Vale de alguma coisa? Não. É uma premiação que tem glamour, que tem prestígio? Nenhum. É uma dinâmica bacana aqui do canal. E aí hoje, dia 2 de fevereiro, vamos atualizar, né? Vamos primeiro definir os 3 melhores do mês de janeiro. E aí no fim, vamos dar uma olhadinha em como que tá a nossa corrida. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos, já deixa aí nos comentários quem foram os 3 melhores jogadores de janeiro na sua opinião, importante. E vamos lá, vamos começar com as menções, tá? Temos bastante menções para fazer hoje. Antes, tem uma menção que é uma menção não honrosa, que é uma menção de um jogador que não vai fazer parte da corrida de hoje, que é o Jokic, né? O Jokic que sempre, né, se faz presente nas nossas corridas. Nessa edição ele vai ficar de fora porque ele basicamente não jogou em janeiro, né? Então não tem como colocar o Jokic nem como menção honrosa. Então o Jokic vai ficar de fora. Se não me engano, vai ser o segundo mês que ele não pontua. Ele não pontuou em novembro, ele ficou fora do top 3 em novembro. Aí ele pontuou em dezembro, ele liderou. Aí ele pontuou em. Ele pontuou em. Não, ele ficou de fora de outubro, desculpa. Ficou fora de outubro. Aí ele pontuou em novembro, liderou em dezembro. Ele foi o melhor em dezembro. E agora, né, em janeiro ele fica de fora porque ele não jogou. Então o Jokic tá fora. Será que isso vai fazer falta pra ele no fim? Talvez faça falta, porque nomes, por exemplo, como Shai, como Luka, estão sempre presentes. E hoje, obviamente, eles estarão presentes de novo, né? Não querendo dar spoiler, mas é óbvio que Shai e Luka estarão no top 3. Então talvez esse janeiro sem pontuar possa fazer falta pro Jokic. Jokic, se você tá ouvindo isso, fica esperto, hein? É bom tu jogar pra caralho nos próximos meses, porque senão vai perder o MVP de bobeira. Vai perder o MVP de bobeira. Como se fizesse diferença pro Jokic, né? O Jokic que tá cagando pro All-Star, tá cagando pra prêmio individual, com certeza ele vai perder uma noite de sono, porque ele vai ficar fora da corrida do Switch TVBR, né? Meu Deus do céu, como sonha o garoto Luiz, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, deixando claro, o Jokic tá fora, não vai pontuar, não vai ser nem menção honrosa. Indo para as menções, né, que de fato são menções, porque jogaram e jogaram bem. Primeira menção que eu quero fazer é o Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards, ele fez um baita mês de janeiro, terminou com 30,1 pontos de média, 5,4 rebotes e 3,9 assistências em 13 jogos disputados, né? Foi um mês onde ele colecionou algumas atuações inacreditáveis, a maior delas, com certeza, foi o jogo contra San Antonio, 55 pontos contra o San Antonio Spurs. Excelente jogo dele. Só que, velho, infelizmente pro Anthony Edwards, tivemos outros 3 jogando mais do que ele, né? Então, pela concorrência forte, o Anthony Edwards fica fora do top 3, mas foi um baita mês pra ele, né, cara? Com ele em quadra, Minnesota venceu 9 e perdeu só 3 jogos no mês. Então ele é uma menção mais do que... Não, perdão. Minnesota ganhou 8, perdeu 5. Desculpa, confundi aqui com outro nome que vai entrar. Mas o Anthony Edwards, com ele em quadra, Minnesota ganhou 8 e perdeu só 5. Então ele teve um ótimo mês, mas outros jogadores acabaram sendo melhores do que ele. Então o Edwards fica fora. Outro que vai ficar de fora, mas entra como menção, é o Jamal Murray, né? No mês difícil, onde o Jokic ficou fora, ele assumiu o protagonismo do time de Denver, meteu 27,7 pontos de média com 8,6 assistências. Outro que colecionou atuações impactantes, né? 34 pontos contra Cleveland, 35 contra o Pelicans, 42 contra o Wizards, 28-11 contra o Lakers. Cara, jogou demais o Jamal Murray. Graças a ele, o Denver conseguiu terminar janeiro
no positivo, mesmo sem o Jokic, foram 7 vitórias e 5 derrotas com o Jamal Murray em quadra. Então foi um mês gigante do Jamal Murray. Né, eu acho que esse mês foi o que, inclusive, garantiu a ida dele pro All-Star. Então ele com certeza entra como menção. Outro que entra como menção, Cade Cunningham. Eu pensei muito e refleti muito sobre colocar o Cade no top 3. Ele quase entrou no top 3. Mas tem um cara que, pra mim, depois de Shea e Luka, pra mim foi o mais impactante no mês. Então, o Cade Cunningham acabou ficando atrás de... Se eu fosse fazer o ranking aqui junto com as menções, o Cade teria ficado em quarto, porque o mês dele também foi incrível. 22,5 pontos de média, quase 10 assistências de média, colecionando atuações impactantes, né, cara? Meteu um 31-8-11 contra Miami, um 27-7 contra Cleveland, um 29-13 contra o Knicks, arremessando para mais de 64% no geral, 22-11 contra Denver com mais de 50% de field goal e fechou o mês com 29-11 contra o Warriors, chutando para quase 58%. Foi um excelente mês do Cade, coletivamente incrível, né? Com ele em quadra foram 8 vitórias e 3 derrotas para Detroit. Detroit que lidera com sobras a Conferência Leste. Então ele teve um mês incrível, cara. O azar dele é que teve um outro cidadão aí jogando mais e acabou ficando na frente dele. Mas o Cade, ele quase entrou. Ficou muito perto de entrar no top 3, assim como o Embiid. O Embiid é outro que eu quase coloquei no top 3. Né, um mês de... Dá pra gente dizer que foi um mês de renascimento do Embiid, né, cara? Esse janeiro serviu pra realmente comprovar e confirmar que o Embiid tá de volta, né? Um mês onde ele jogou 14 jogos dos 17 possíveis de Filadélfia. Um mês onde ele meteu 29,7 pontos de média com 8,4 rebotes. Um mês onde com ele em quadra, Filadélfia conseguiu, né, algumas vitórias muito importantes com ele sendo protagonista, né? Alguns jogos marcantes dele, por exemplo, cara, 32-10 contra Denver, né? 27-8 contra Toronto, 33 pontos contra Cleveland, 30 contra Indiana, fora várias ótimas atuações defensivas que ele teve também. Cara, foi um puta mês. Foi um puta mês do Embiid. Muito bom ver ele jogando tanto, né? Tanto em termos de qualidade como de quantidade de jogos, né? Eu acho que o mais impressionante no janeiro do Embiid não foram nem os números ou as atuações que ele teve. Foi o número de jogos, mano. Ele jogou 14 jogos. 14 jogos. Isso era algo inimaginável, pelo menos pra mim, né? Então, foi um mês de realmente renascimento do Embiid. Outro que ficou muito perto de entrar no top 3, mas acaba ficando de fora. Se fosse fazer um ranking, ele ficaria em quinto, né, nesse mês. Seria o Cade em quarto e ele em quinto, jogando demais. E a última menção que eu queria fazer, Brandon Miller. Meu amigo, Brandon Miller, né, o Hornets que foi um dos grandes protagonistas desse mês de janeiro, vencendo 11 jogos e perdendo só 5 com ele em quadra. Cara, ele foi o cara desse time, mano. Assim, o Cole Knippel fez ótimos jogos, o LaMelo também fez ótimos jogos, mas pra mim o cara mais impactante do Hornets nesse mês foi o Brandon Miller. Um mês de 22 pontos de média, um mês onde ele teve alguns jogos surreais, né? 26 pontos contra Lakers, 28 contra o Golden State, 23 contra Denver, 28 contra o KC no atropelo que o Hornets meteu pra cima de Oklahoma. Foi um mês de muito impacto, de muita consistência por parte do Brandon Miller. Defensivamente muito bem também. Cara, jogando muito, mano. Jogando muito o Brandon Miller. E representando o Hornets aqui nessa corrida, ele fica, né, aí como uma menção mais do que honrosa, né? Hornetão voando, né? Voando baixo o abelhudo. Então, essas são as menções honrosas desse mês de janeiro. Vamos agora entrar, né, no top 3 de fato. Deixa eu tirar aqui. Abrindo o top 3, galera, eu vou de Kawhi Leonard. Cara, não tem como falar sobre os melhores jogadores do mês sem falar do Kawhi. Não dá. Não dá, cara. Assim, o Cade jogou pra caralho. O Embiid jogou pra caralho. Mas o que o Kawhi vem fazendo no Clippers é uma coisa inacreditável, né? Em 12 jogos, em janeiro, 27,5 pontos de média, uma eficiência surreal. Com ele em quadra,
foram 9 vitórias pro Clippers e apenas 3 derrotas. Se o Clippers conseguiu renascer na temporada, reviver na temporada, foi por conta do Kawhi. Claro que não foi só por conta dele, o Harden também tá jogando muito bem, Zubat jogando muito bem, o coletivo do Clippers deu uma clicada, mas tudo passa por ele. Tudo passa pelo Kawhi estar jogando o seu melhor basquete. Cara, sem sacanagem, o melhor basquete da carreira. O que a gente tá vendo desde do meio de dezembro é o melhor basquete da carreira do Kawhi Leonard. Não é exagero falar isso. Não é exagero. Uma eficiência e assim, acumulando atuações explosivas. O Kawhi, ele... Cara, só nessa página aqui que eu printei, não tem um jogo com menos de 20 pontos, cara. Não tem um jogo com menos de 20 pontos. E tem aqui, ó, 45 contra o Utah, um 24-12 contra o Golden State, 25 contra o Knicks, 26 contra Detroit, a melhor defesa do leste, 33 contra o Wizards, 35 contra a Charlotte, 24 contra o Lakers. Não tem um jogo com menos de 20 pontos aqui, irmão. É surreal, velho. É surreal que o Kawhi tá jogando, fora o impacto defensivo dele, que é também sacanagem. O Kawhi tá jogando demais nos dois lados da quadra e combinando com o desempenho coletivo do Clippers, que vem sendo maravilhoso de dezembro pra cá, não tem como eu montar um top 3 de janeiro sem ter o Kawhi Leonard. Não tem como, cara. Pra mim, o Kawhi é o terceiro melhor do mês, vai ganhar os seus primeiros 5 pontinhos na nossa corrida. Indo pro top 2, que obviamente é Shai e Luka, cara, assim, apesar do Shai ter feito um janeiro excelente, né, até pegar aqui os números dele, ó, 31,7 pontos de média com quase 6 assistências, com uma eficiência surreal, padrão Shai de eficiência, né, simplesmente 54% de field goal no mês. O Shai jogou muito, cara. 7 jogos de mais de 30 pontos, 3 jogos com mais de 40, né? Pegando aqui algumas atuações individuais impactantes, né? Marcantes, melhor dizendo. 46-6-6 contra o Jazz, chutando na casa dos 54%. 34 pontos contra San Antonio. 39 pontos contra Miami, chutando para 63% do field goal. 40 pontos e 11 assistências contra o Bucks, chutando para 84%. 47 contra o Pacers, chutando para 60%. Só algumas, tá? São só algumas das atuações bizarras que o Shai teve em janeiro. O Shai jogou pra caralho. Pra caralho. Só que nesse mês, pra mim, beira a unanimidade que o Luka foi o melhor jogador da NBA em janeiro. O que vinha deixando o Luka atrás, né, do Shai nas corridas, era primeiro o coletivo do Lakers, né? Mas principalmente a eficiência. Aqui na minha corrida, o impacto coletivo tem peso, mas não tanto quanto na corrida da NBA mesmo. Então, pra mim, o que tava deixando o Luka atrás do Shai e atrás do Jokic era a questão da eficiência. Ele tava tendo muito volume, um usage altíssimo, uma quantidade de arremessos altíssimos, mas tava com pouca eficiência. Nesse mês, irmão, não tem o que falar do Luka. Não tem o que falar. Você pode criticar a defesa. Defensivamente, beleza. Você pode criticar o Luka. Agora, volume, eficiência e vitórias, tudo isso o Luka teve, tá? Em um mês onde ele jogou 15 jogos e venceu 9 estando em quadra, né? Com ele em quadra, o Lakers venceu 9 e perdeu 6. Só a critério de comparação, com o Shai em quadra, o Thunder ganhou 8 e perdeu 6. No mês. Então o Luka teve uma vitória a mais do que o Shai. Ele entregou simplesmente 34 pontos, 9,1 assistências com 7,2 rebotes em 15 jogos. E o mais impressionante, e o que na minha opinião colocou ele na frente do Shai, chutando para 50,6% no geral e 39,2% para 3, gente. Queria eficiência? Teve. E aí quando você olha para as atuações individuais, irmão, realmente não tem como não colocar o Luka como o melhor do mês. 11 jogos de mais de 30 pontos. 2 jogos com mais de 40. 8 duplos-duplos. 3 triplos-duplos no mês. 38-10-10 contra San Antonio, jogando sozinho. Né? Foi um jogo onde o Lakers poupou a maioria dos seus jogadores. E ele jogou sozinho e meteu 38-10-10. 42 pontos contra Sacramento. Contra Denver, 38-13-10, triple-double, chutando para 57% field goal. Contra Dallas, seu ex-time, meteu um 33-8-11, chutando para 53%. E para mim, os 2 jogos mais impactantes dele no mês, que foi o jogo contra Chicago, o duplo-duplo de 46 pontos e 12 assistências, chutando para 60%. Foi uma noite onde ele, assim, tudo que ele chutou caiu. Uma das noites mais eficientes que eu já vi do Luka. E contra o Wizards, o Wizards, adversário horrível. Beleza. Contra um adversário horrível, o que o Luka fez?
triple-double em 18 minutos. Ah, mas era contra o Wizards. Tá, então por que ninguém mais fez? Por quê? Porque o Luka é pica. Ele precisou de 18 minutos pra meter um triple-double. O 5º triple-double mais rápido da história da NBA. E ele terminou o jogo com 37 pontos, 11 rebotes, 3 assistências, com uma eficiência altíssima também. Então, não tem como não colocar o Luka como o melhor de janeiro. Não tem como. Não tem como. Ah, Luiz, mas a defesa... Beleza. Tudo isso fica abaixo quando você compara com um impacto bizarro que ele teve no ataque e, principalmente, eficiência. Foi eficiente, teve um volume absurdo, teve atuações individuais inacreditáveis e venceu jogos. Pra mim, isso é mais do que o suficiente pra ele ser colocado como o melhor jogador do mês. Então, na minha opinião, o top 3 do mês de janeiro é esse. Luka Doncic em primeiro, Shai Gilgeous-Alexander em segundo e Kawhi Leonard em terceiro. E aí, olhando para nossa classificação geral aqui da corrida, a gente tem agora o seguinte cenário, tá? Pera aí, deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Aqui, ó. Esse é o cenário da nossa corrida, né? Você vê aqui, né, que em outubro a gente teve Giannis, Wemby, Luka. Em novembro, Shai, Jokic, Luka. Em dezembro, Jokic, Shai e Brown. Em janeiro, Luka, Shai e Kawhi. Classificação geral. Assumindo, né, de forma isolada a primeira colocação, a gente tem o Shai com 26 pontos, tá? Em segundo lugar, a gente tem Luka Doncic com 20 pontos. Em terceiro lugar, Nikola Jokic com 18 pontinhos. Em quarto, Giannis com 10. Em quinto, Wembanyama com 8. E aí a gente tem com 5 pontos Jaylen Brown, Kawhi Leonard. Esse é o cenário da nossa corrida. Finalmente a gente tem agora um top 5 estruturado, né? Antes estava tudo bagunçado, né? O Shai e o Jokic estavam empatados. Luka estava empatado com o Giannis ali, com a mesma quantidade de pontos, mais ou menos. Agora não, agora tem a separação. E é agora que a brincadeira vai começar. A partir de agora a gente vai ter esse sobe e desce maluco da nossa corrida. O Jokic, obviamente, vai voltar para a disputa com tudo nesse mês de fevereiro, até porque ele voltou já metendo um 31-15 contra o Clippers, né? Então, assim, o homem já voltou daquele jeito. Se o Luka mantiver essa eficiência dele, a liderança do Shai está muito ameaçada, viu? Está muito ameaçada. É que o Shai, ele vai manter uma consistência absurda. Mas aí é aquilo, mano. Se o Luka fazer o que ele fez em janeiro nos próximos meses, e o Lakers continuar vencendo, né, campanha positiva nos meses, cara, existe o mundo, tá? Existe o mundo. E deixando claro, uma coisa é a corrida do canal, outra coisa é a corrida da NBA. Na corrida da NBA, eu acho muito difícil o Luka passar o Shai e o Jokic. O Luka só passou o Jokic nessa última atualização da corrida da NBA porque o Jokic não jogou. A partir do momento que o Jokic volta, eu acho que a disputa vai voltar a ser Shai contra o Jokic. Na corrida da NBA. Na corrida do canal, existe um mundo onde o Luka ganha, né? Mas aí ele vai precisar manter a eficiência que ele teve em janeiro e manter também, obviamente, o impacto no coletivo. Que aqui na minha corrida não tem tanto peso, mas é critério de desempate. Tem jeito. É critério de desempate, tá bom? Enfim, esse é o cenário da nossa corrida. E aí eu quero saber de você, meu amigo. Concorda com os 3 melhores que eu selecionei no mês de janeiro? Concorda que é Luka, Shai e Kawhi? Ou você colocaria o Shai na frente do Luka? Você mudaria o Kawhi, colocaria o Embiid, talvez, um Brandon Miller, um Cade? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E tamo junto, gente. Fiquem bem, grande abraço, beijo e tchau.